Oi galera tricolor, boa noite, aqui é Ney, eu falo do canal Fluminendel e a gente vai falar tudo sobre o pós-jogo de Volta Redonda 0, Fluminense 0. Segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense empatou e já está na final contra o Flamengo. O Fluminense passou jogando não como a gente gosta, né? Mas jogou com o resultado embaixo do braço, com o regulamento embaixo do braço e se classificou. O Mano Menezes optou por entrar com um time mais reserva do que titulares. Ele entrou com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Otávio, Hércules e Arias, Serna, Everaldo e Keno. Ele resolveu botar um time mesclado para poupar alguns titulares. E com isso, o Volta Redonda, que precisava fazer os gols, foi para cima, teve mais chances, chutou mais a gol. O Fluminense recuou e jogava nos contra-ataques, mas muitos contra-ataques perdidos. A bola eram lançadas para o Keno, que não conseguia dar prosseguimento às jogadas. O René não jogava bem, não conseguia fazer a ultrapassagem como o Fuentes faz muito bem. E a gente sentia isso. Samuel Xavier também mal pelo lado direito, não conseguia dar sequência às jogadas, e o Sanches deitava e rolava ali pelo lado esquerdo, nas costas do Samuel Xavier, e ora Serna tentava marcá-lo, ora o Samuel Xavier, e ele ganhou muitas bolas, cruzava, chutava gol, enfim. O Sanches no primeiro tempo foi um dos melhores em campo do time do Volta Redonda, O Fluminense jogou, como eu falei, com a tabela embaixo do braço, tocando a bola de um lado para o outro, praticamente abrindo mão de atacar, e não sei por que, sinceramente, escalar o Everaldo se a bola não chegava no Everaldo. Era mais fácil botava outro meio campo, porque o Fluminense abdicou de atacar. O Fluminense não quis atacar, a verdade é essa. A bola não chegava para o Everaldo, quem mais chutou a gol e quem mais procurou o gol foi o Volta Redonda, principalmente com o Sanches pelo lado esquerdo, como eu falei. O Fluminense excessivamente recuado e tomando sufoco do modesto Volta Redonda. O Fluminense empatou, se classificou, está na final, vai jogar contra o Flamengo, mas eu particularmente, eu não sou aquele cara que, se classificou, por isso tá uma porcaria. Não, não é aí, não é por aí. Mas também não é o time do Fluminense que eu gosto de ver, tá? Será que no Brasileiro a gente vai jogar assim, na Copa do Brasil? Quer dizer que a gente consegue um resultado positivo, e no outro jogo a gente vai ficar recuado? Se a gente jogar assim contra um Corinthians, um Grêmio, um time que tem mais habilidade, a gente vai tomar gol. É porque o Volta Redonda não tem muita habilidade, não tem jogadores muito técnicos, então não conseguia furar a retranca do Fluminense, chutava muita bola de longe e muito cruzamento na área. Foi assim que o Volta Redonda tentou chegar ao gol do Fluminense, O Fluminense se credenciou, chegou à final, vai jogar 2 jogos contra o Flamengo, o primeiro agora na quarta-feira, vai ser o primeiro jogo da final, às 21h30 no Maracanã, e aí vai voltar os jogadores titulares, o Canóbio, o Martinelli, esses jogadores voltam, Segundo tempo a mesma coisa, Volta Redonda em cima do Fluminense, pressionando. Depois o Fluminense tentava alguns contra-ataques, mas não conseguia dar sequência às jogadas. O Keno, quando era lançado, perdia muitas bolas. O Fluminense tentou, no segundo tempo, teve 2 chances praticamente, uma com o Keno e a outra com o Hércules pela direita, que na hora do último passe tocou errado. Então, o Fluminense não aproveitou as poucas chances que teve, O Mano mexeu no time, saíram o Otávio, entrou o Bernal, saiu o Everaldo, entrou o Cano, saiu o Arias, entrou o Nonato, saiu o Thiago Silva, entrou o Thiago Santos, e saiu o Keno, entrou o Paulo Baia. E o panorama do jogo continuou o mesmo, com Volta Redonda em cima do Fluminense, desesperado, cruzando bola, tentando as jogadas, mas o Fluminense conseguiu segurar o 0-0. Para mim, o Thiago Silva foi um dos destaques do Fluminense. Bom jogo, seguro lá atrás, orientando o time com a sua experiência, e ainda distribuiu bem o jogo,
Não gostei do Samuel Xavier, não gostei do Hércules, tá? Teve uns jogadores que realmente eu não gostei no jogo, tá? O Otávio foi bem, não fez um mau jogo. Arias escondido no jogo, muito marcado, né? Até certo ponto com uma certa violência. E esse foi o Fluminense que chegou à final, que vai disputar a final com o Flamengo. E final é outro campeonato, né, galera? Final é outro torneio, é outro campeonato. A gente tem que entrar com garra, não deixar o Flamengo à vontade no jogo, como o Vasco deixou. O Fluminense tem que marcar em cima, mas também não pode abrir mão de atacar. Tá? Não adianta a gente marcar o Flamengo, ficar no 0 a 0, porque aí ninguém ganha, né? Então o Fluminense também tem que atacar. Não pode abrir mão de contra-atacar, de chutar gol. O Fluminense não pode fazer o jogo que fez o último jogo contra o Flamengo, que ele quase não chutou a gol, né? Então não pode fazer esse tipo de jogo quem quer ser campeão. Vão ser 2 jogos. Claro que a gente não pode se bandear para o ataque e deixar uma avenida lá atrás, não. O Fluminense tem que saber marcar e quando tiver a bola, tentar os espaços que o Flamengo vai deixar para contra-atacar e buscar a vitória. A gente tem jogadores rápidos no ataque, a gente tem Canóbio, tem Serna, a gente tem o Cano, que está numa fase maravilhosa, e a gente tem a volta do Martinelli, tem a zaga, que está bem, e tem a volta do Fuentes também, que está numa crescente, é um bom lateral esquerdo, e espero que o Fluminense faça um bom jogo. O Flamengo não vai ser fácil, é clássico, não tem favorito. O Flamengo é um time caro, um time cheio de estrelas, mas o Fluminense é um time guerreiro, que pode buscar esse título sim, como outras vezes a gente já conseguiu levantar o título contra um Flamengo que era superior em termos de elenco, né? Mas o jogo, galera, é 11 contra 11, então se o Flamengo tem chance, o Fluminense também tem. Então está aberta a disputa e a gente vai saber no primeiro jogo como vai ser esse Fluminense que vai encarar o Flamengo, tá? Manuel e Lima ficaram no Rio fazendo tratamento. Martinelli também não viajou e o Ganso só deve voltar no Campeonato Brasileiro. Então o time deve ser esse, claro, com algumas voltas de jogadores que não jogaram nesse jogo. Então a gente tem que treinar, descansar amanhã, claro, na terça-feira treinar, preparar esse time para enfrentar o Flamengo, que vai ser 2 guerras, né? E a gente precisa jogar com muita raça, porque o Flamengo tem time, o Flamengo tem reserva, tem banco, tem um bom treinador, né? Então a gente tem que saber jogar, vai ser um jogo de xadrez que vai ganhar aquela equipe que aproveitar melhor as oportunidades e que errar menos, tá bom? Por hoje é só. Foi um jogo bom em termos de classificação, mas eu não gostei do jogo que o Fluminense fez. O Fluminense foi muito covarde no jogo, podia ter contra-atacado mais, chutado mais a gol. Eu acho que a gente não pode ter essa postura contra um time modesto como Volta Redonda. Imagina quando a gente estiver na Copa do Brasil enfrentando um Grêmio em 2 jogos, vamos dizer que a gente consiga uma vitória boa no Maracanã, aí lá no Sul a gente vai ficar retrancado do jeito que a gente ficou, contra Volta Redonda, sabendo que esses times, Grêmio, Palmeiras, esses times têm talento, têm técnica, não vão ser o Volta Redonda, eles vão ter mais jogadas e vão buscar o gol de outras formas. Então o Fluminense tem que aprender também a jogar, não só se retrancar, tá? Um abraço a todos, saudações tricolores, peço que a galera se inscreva no canal, deixe o like, é muito importante o like de vocês, e amanhã a gente está aqui novamente falando de Fluminense, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã, um bom final de domingo para todos.